Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Bom dia, família Sescap. Bom dia, família analista fiscal. Salve, salve. Espero que todos estejam numa nice. Queridos, é uma alegria estar com vocês de volta. Nós que estamos indo para o segundo dia, né? O nosso segundo encontro. Esse segundo encontro que é um total de 9, né, cara? E aí a gente vai continuar falando sobre demais assuntos que abraçam o nosso coraçãozinho da fiscal, que é o setor de escrituração e apuração na demanda de analista fiscal. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Eu já atendo você, viu, Janaína? Eu vi ali que você está com uma mão levantada. O que será que Janaína está com a mão levantada? Calma, Janaína. Já vai. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Se você está vendo essa tela compartilhada aí, ó, olha que bonito, né? Está me ouvindo bem? Coloca um no chatzinho ali, vou entender que esse um você está me desejando bom dia, que você está numa quinta-feira ensolarada, né? Você é de Curitiba aí, que quinta-feira está ensolarada, acho que em todo o Paraná. E aí eu já vou saudando vocês aí, hein? Vamos lá, pera aí. E aí eu vou dando um salve geral aí. Bora, bora, professor. Alô, Aramis. Bom dia, Johnny. Bom dia, Alexandre. Alô, Alisson. Bom dia, Thaís. Bom dia, Leise. Bom dia, William. Alô, Márcio. Alô, Luiz Sá. Bom dia, Ed. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Márcio. Bom dia, Leis. Bom dia, Adriano. Bom dia, Juarez. Bom dia, Lucas. Bom dia, Leonardo. Alô, William. Alô, Eduarda. Bom dia, Érica. Bom dia, Alisson, Eliton, Elaine, Júlio. Bom dia, Eduarda, Thaís, Lara, Guilherme, Rafa, Rangel e todos vocês aí que vão chegando aí. Maravilha. Bom, meus queridos, é o seguinte. Bom, ô Janaína, o que você estava precisando aí, que você estava de mão levantada aí no chatzinho, qualquer coisa, me manda no chat aí, que a gente resolve, beleza? Bom dia, Edna, alô, Francis, bom dia. Bom, nós estávamos falando do ICMS, né, cara? O ICMS ele tem várias modalidades ali, e aí a gente falou sobre diferencial de alíquota, e a gente parou aqui no campo de não incidência, né? Então, uma das modalidades do ICMS para alguns é considerado como benefício fiscal, é a não incidência. E quando falamos no aspecto jurídico, sob a ótica estadual, a não incidência nada mais é que quando o regulamento do ICMS do Estado do Paraná entende que aquele fato gerador não comunga para a tributação. Então, assim, existem algumas operações, é bem dito, que não incidem o fato gerador de ICMS. Vale lembrar que a circulação da mercadoria tem que ter uma contrapartida financeira, não é só circular a mercadoria, né? Então não é só sair de um estabelecimento e ir para outro. Tem que haver uma contrapartida. Muito bem, então aí eu tenho operações de livro, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão, nada muito novo. Pense o seguinte: a empresa que comercializa livro, a empresa que ou a entidade que produz livros, né, de certa forma, está promulgando, promovendo a educação. Nem estamos falando da qualidade desse livro, nós só estamos dizendo assim, ó, que a não incidência passa a ser um benefício fiscal porque a empresa está assumindo o papel que seria do Estado, né? Então, operações que destinem ao exterior, opa, por que não incide ICMS quando eu vendo ou produzo alguma coisa que vai para o exterior, professor? Porque você está trazendo divisas para o país, né? Então, isso melhora a balança comercial e é bem dito, não só nos pilares da Constituição Federal, mas também no Código Tributário Nacional, que quando a entidade promove
entrada de divisa, ela melhora a economia do país, né? Então, nada muito diferente que os estados incentivarem a exportação. Né? Tinha até um slogan antigo do governo federal que falava exporta Brasil, né? Então, tem benefício fiscal na exportação direta e indireta, né? Então, assim, exportação e importação, operacionalizar com o mercado estrangeiro, significa que eu tenho que ter algumas habilitações. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma importação ou exportação. Quando a Receita Federal, que é a Receita Federal, que determina a autorização não de eu poder importar ou exportar, ela faz um estudo de viabilidade econômica. Então, eu vou apresentar lá as minhas demonstrações contábeis e dentro dessas demonstrações contábeis, eles vão analisar se eu tenho capacidade ou não ou fluxo de caixa para operacionalizar com importação ou exportação, né? Então, isso vale quando eu importo diretamente, ou seja, eu vou lá na Receita Federal, apresento as minhas demonstrações contábeis e financeiras, e a Receita Federal, de acordo com o meu fluxo de capital, meu fluxo de caixa e as minhas demonstrações contábeis, diz assim, olha, eu vou permitir que você importe um valor limitado de dólares, né? Você caiu, por exemplo, nesse canal verde. Ou ela pode simplesmente falar assim, olha, pelas condições hoje, você não consegue importar. Então, assim, daí, se ela não me habilitar a importar, eu não vou cruzar os braços e fechar a minha empresa. Não, eu vou fazer a importação ou a exportação através de uma terceira, de uma empresa habilitada, né? Então, já que eu não consegui habilitação, então eu terceirizo isso. E aí surge a figura das tradings, né? Que são as comerciais exportadoras. Então, vale lembrar que não incide ICMS tanto na importação direta, quando a tua empresa, a tua entidade é habilitada perante a ótica do fisco, pela Receita Federal, que a gente chama de habilitação do radar, né? E quando você também não tem essa habilitação. Então, existem vários incentivos e estímulos para a exportação. Claro que um deles é o ICMS, né? Você vai ver que o IPI também tem esse benefício. Quando a gente chegar no bloco para falar do IPI, você vai ver que o IPI também tem esse benefício. O PIS e COFINS também, e assim por diante. Isso vale para produtos primários, produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. Muito bem. E aí ele fala, né, da empresa comercial exportadora, inclusive as tradings, ou estabelecimentos da mesma empresa, ou um armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, né, quando eu estou utilizando um depósito ali para operações de exportação. Muito bem. Continua, professor. Também não incide ICMS. Lá no artigo 3º do regulamento ICMS, a saída de um ativo permanente. Ora, uma questão pode ser levantada. Por que quando eu vendo um ativo permanente, eu não tenho que pagar ICMS? Bom, você já sabe, né? Primeiro que ele está na tributação de não incidência, né? Ou seja, nem entra no cômputo do fato gerador. Mas se a gente for levar ao pé da letra, por que será que eu não pagaria o ICMS quando eu vendo um ativo permanente? Primeiro que o ativo permanente, ele compreende um componente do teu patrimônio, né? Então, houve um recurso que foi destinado para a aquisição de um ativo imobilizado. Perfeito? Então, o que é a sigla do ICMS? Imposto sobre Circulação, Mercadorias e Serviços. O próprio nome diz que eu pago esse imposto quando eu estou vendendo, comercializando, circulando mercadoria e serviço, não patrimônio. Opa, já entendi, né? Então, por isso que a receita de um ativo permanente não entra na tributação do ICMS, porque é um bem, um patrimônio. Opa, não é todo dia que você vende uma máquina, um componente, um equipamento. Não. Então, por isso é considerado como receita não operacional. Isso vale também para a transferência de ativo permanente e material de uso e consumo. Vale lembrar que quando eu tenho matriz e filiais, cada um tem a sua vida independente no Estado, né? Então, cada um tem a sua inscrição. Então, é muito comum, às vezes, eu ter que fazer transferência de ativo permanente ou material de consumo. Qual é o lance da transferência? A transferência
eu não estou transferindo a propriedade daquele bem, daquele ativo. Eu simplesmente estou mudando a mão da posse. Estoque tem muito disso, de transferir a propriedade e posse, né? Então, eu tenho estoque que é meu e está na minha casa, que é de minha propriedade. Tem estoque que é meu, mas está na casa de terceiros. Então, ele é de minha propriedade, mas está em posse de terceiros. E, às vezes, tem estoque que está na minha casa, em minha posse, mas é de terceiros. E isso também acontece com ativo, né? Principalmente quando eu estou em obras, construção civil, tem muito disso, né? Eu tenho uma máquina que é de minha propriedade, mas está na posse de terceiros, né? Então, está sendo utilizado enquanto aquela obra está sendo executada. Exatamente para isso aqui. Claro que na operação interestadual aqui vai surgir a figura do diferencial de alíquota, né? Então, cuidado com isso aqui, né? Então, preste atenção muito nisso aí, porque dependendo da operação interestadual e qual estado você está lidando, mesmo sendo transferência, é possível o estado exigir o diferencial de alíquota. Tudo bem? Beleza. Muito bem, continua. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vanessa colocou uma pergunta aí. Professor, bom dia, Lúcio. Transferência de material de consumo entre filial, entre estados diferentes, incide ICMS? Depende do estado, viu, Vanessa? Existem estados que o estado do Paraná tem protocolo e convênio. A rigor, num primeiro momento, eu poderia dizer para você que não. Mas eu sei que tem estado que cobra um diferencial de alíquota ou exigem. Isso, inclusive, tem uma discussão enorme no STF, se tem que destacar ou não. Mas, assim, o entendimento é o seguinte: se você não transfere a propriedade e posse, num primeiro momento, você não teria que destacar. Agora, se existe a possibilidade de fazer transferência de propriedade e posse, entendo que tem que destacar. Fechou? Coloque ali para mim se você entendeu. Bom dia, Josué. Bom dia, a minha outra amiga Vanessa. E assim nós vamos seguindo. Fechou? O Luiz Sá me pergunta, ainda sobre a aula... O que foi, Luiz? Deixa eu ver aqui. Ainda sobre a aula de ontem. Ok, vamos lá. O Luiz está voltando no tempo. Vamos lá. É correto afirmar que o ICMS só incide para a empresa do Simples Nacional quando na entrada, para uso e consumo e ativo imobilizado? Não. Por que não? Porque o ICMS também incide na entrada de imposto decorrente de importação e é na entrada também, beleza? Então, assim, parte da história aí está certo. Quando eu compro material de consumo e ativo imobilizado e a operação é interestadual, sim, eu tenho que pagar o ICMS na entrada. Mas eu também pago o ICMS na entrada, por exemplo, na importação. E aí eu também pago o ICMS na antecipação de produto decorrente de importação, que é 4% também na entrada. Beleza? Então, não se restringe só a essas situações. Tem algumas outras situações. Mas, a grosso modo, eu entendi qual é o efeito que você quer aqui. Professor Lúcio, para mim fixar, eu posso colocar isso aqui? Pode, mas precisa entender que tem mais coisas aí. Beleza? Coloca ali para mim se você entendeu. A Eduarda pergunta, entre o Paraná e Pernambuco incide? Aí vai ter que ler o protocolo e convênio se o Paraná e Pernambuco tem ou não, né, Eduardo? Fica um pouquinho complicado de dizer aí, né? A rigor, eu acho que tem, mas para te dizer com certeza tem que estudar o protocolo e convênio entre Paraná e Pernambuco, beleza? Coloca ali para mim se você entendeu. Vamos lá, continua, professor. Eu vou fazendo assim, ó, eu vou por tópico e daí, ao longo, eu junto ali um pouquinho de tempo para responder, porque senão ficam perguntas e respostas aí e acho que não é o objetivo do curso. Beleza? Mas por que não pagamos ICMS quando vender um ativo imobilizado? Eu já respondi, né? Já respondi porque a mercadoria ou produto
é incidente de semestre. E quando eu vendo ativo imobilizado, isso é um bem, um elemento do meu patrimônio. Beleza, entendi. Bom, o ICMS ele tem algumas características, como eu falei para vocês. Depois da Revolução Industrial, os franceses fizeram alguns estudos e verificaram que eu poderia abater aquilo que foi pago numa etapa anterior para compensar numa etapa posterior. E aí nasce o que a gente chama de não cumulatividade. Não se engane, o ICMS é não cumulativo, ou seja, quando o montante do tributo pago numa etapa da circulação da mercadoria pode ser abatido na anterior. Então, meio que nasceu duas incidências. A incidência cumulativa, quando eu não aproveito créditos ou valores pagos na etapa anterior. Então, é muito comum, por exemplo, aqui, a gente trabalhar com o regime do Simples Nacional e, no Estado, o Simples Estadual, né? Porque eu não tenho a possibilidade de aproveitar o crédito. Então, eu trabalho um regime de isenção e suspensão. Então, até 360 mil, eu sou isento, e a partir de 360,01 até 3.600.000, eu tenho aquela redução. E aí, quem é do ICMS normal, que apura pelo que a gente chama antigamente, ou chamava antigamente, de regime de conta gráfica, faz o cômputo de todos os créditos que você tem, decorrente das suas compras, e todos os débitos que você tem, que é o regime de conta gráfica, onde você vai apurar os débitos e os créditos. Um exemplo clássico disso é essa aqui, ó, né? Considerando um exemplo de uma operação dentro do Paraná, que termina do Paraná, mas que tem várias fases, né? A indústria vendendo para atacado, ambos do Paraná, o atacado vendendo para o varejo e o varejo vendendo para o consumidor final. Observe que, se a indústria tiver na sua operação nota de entrada e compra, claro que ela vai abater. Considerando que a sua saída fosse R$100 e aplicando uma alíquota modal de 19,50, então ela vai pegar 100 vezes 19,50, ela teria um saldo devedor de 19,50. Se ela não tiver crédito, é isso que ela tem que pagar, de forma individual. Então, quando a indústria vende para o atacado, ela vendeu por 100, mas o atacado, ele não é dos amigos da escola, ele quer ter um lucrinho na operação. Então, embora ele compre por 100, ele vai vender por 120. Mantendo-se a NCM e a alíquota modal de 19,50, 120 vezes 19,50, logo chegamos a 23,40. E aí se faz jus o que a gente chama de não cumulatividade. Ele vai pagar os 23,40? Não, ele pega os 23,40 do débito das saídas, abate aquilo que foi pago na etapa anterior, que é os 19,50, então 23,40 menos 19,50, o saldo da diferença, o valor que ele vai pagar, será 3,90. Bom, o atacado vendeu por 120, o varejo vai vender por 150, embora tenha comprado por 120, mantendo-se ainda a NCM com a alíquota modal de 19,50, 150 vezes 19,50, eu vou chegar a 29,25. Quando o varejo vende para o consumidor final não haverá operação subsequente. É o cara que compra a camisa e leva a camisa para casa. É o cara que compra uma mercadoria e não vai revender. Então, o consumidor final, de certa forma, já que o ICMS é embutido por dentro na carga do produto, ele paga a conta toda, né? Então, é ele que arca com os 29,25. Mas entre o total dos 29,25, cada um pagou a sua etapa, e não é diferente quando acontece do varejo, né? Embora o varejo venda para o consumidor final por 150, ele vai fazer o abatimento na apuração de ICMS daquilo que ele pagou na etapa anterior, quando ele adquiriu por 120. Então, 150 vezes 19,50 vai dar 29,25. É isso que ele vai pagar? Não, ele vai pegar 29,25 menos os 23,40 quando ele comprou a mercadoria por 120 do atacado. E aí ele paga 5,85. Não é por coincidência que os 19,50 mais 3,90 mais 5,85 dá os 29,25, que é o total da conta. Beleza? Então entendi essa não cumulatividade aí, professor. Cuidado! Muito cuidado com isso aqui, porque isso aqui parece um conceito simples, mas se você não estiver atento, algumas coisas podem acontecer, principalmente problemas.
Então, quais são os créditos fiscais que eu tenho em âmbito do ICMS? Então, é importante que o analista fiscal ele tenha esses olhos atentos, né? Essa visão mais crítica. Bom, peraí, beleza. Um analista fiscal tem que ser rápido, tem que ser preciso, apurar os seus impostos da forma consistente, e aí, claro, que ele tem que estar atento àquilo que dá crédito. Atenção que o regulamento do ICMS ele fornece lá no artigo 7º aquilo que é objeto de crédito para o ICMS, utilizando a incidência não cumulativa quando você é do regime normal. Muito bem. Outra coisa que é importante dizer, o regulamento do ICMS, ele exige de tal forma que há algumas restrições para aproveitamento de crédito. O ICMS ele trabalha muito que, se vai com a mercadoria, eu vou te dar crédito. Se não vai com a mercadoria, fez parte indiretamente do processo de produção, isso não te dá crédito. Perfeito? Então, o ICMS ele tem muito essa coisa, está indo com a mercadoria, quando o cara vende o produto, vai com a mercadoria, então, beleza. Então o que eu posso aproveitar crédito? A rigor, o artigo 24 ele fala assim da lei 11.580, né, que originalmente substituía o decreto 6.080 de 2012, que acabou sendo substituído pelo decreto que é hoje que a gente usa, que é o 7.871 de 2017. Eu terei direito a crédito da mercadoria do qual eu destine para revenda, então não se esqueça que é o informante que destina a mercadoria, né? Então você compra a mercadoria e aí vem com o CFOP, você assimila o que tem naquele CFOP e diz assim: o que você vai fazer com isso? Isso aqui é material de consumo. Isso aqui é ativo imobilizado. Isso aqui é mercadoria para revenda. Isso aqui é material direto. Isso é produto secundário. E aí ele coloca. E aí a gente sabe que todas as informações destinadas do informante, sobre a qualidade do informante, sobre a visão do informante, tem consequências, né? Então, por isso que é importante ele entender como é que funciona, né? Então, ele pode colocar ali matéria-prima. O professor, ele pode colocar frete? Pode, desde que o ônus seja dele, né? Então, assim, eu não posso aproveitar crédito de frete do frete que eu não paguei. Então, se o ônus do frete foi meu, eu paguei por esse frete, comprei o material direto, eu que estou pagando esse frete, o ônus é teu? Muito bem. Então, você vai ter direito a aproveitamento do crédito. O frete ele trabalha muito assim: se a mercadoria é tributada, o crédito do frete também é tributado, né? E aí, se eu comprei material de consumo, daí eu não tenho direito a crédito, porque material de consumo não me dá crédito. Então, ele tem muito o lance de ser derivado. Então, eu posso aproveitar o crédito do frete? Pode, desde que a mercadoria seja tributada, desde que eu destine para revenda e demais. Beleza? Eu destinei para material de consumo. Aí, material de consumo não dá crédito. Se mesmo que você tenha pago o frete, esse material de consumo não vai te dar crédito. E material de embalagem. Você vai ver também que material de embalagem, existem dois tipos de formato de embalagem. Sob a ótica fiscal, existe a embalagem de apresentação e a embalagem de transporte. O que o fisco estadual permite é o crédito da embalagem de apresentação, porque ele entende que vai com o produto. A embalagem de transporte, aí para o fisco é material uso e consumo. Claro que tem discussão sobre isso. Não é um tema pacificado, tem muita discussão sobre isso, sobre o que a empresa, qual é o custo que a empresa tem para ter uma embalagem de transporte adequada. E, às vezes, esse custo pode ser muito relevante dentro da operação, né? Então, se o contribuinte assim achar pertinente, ele pode discutir, entrar com processo administrativo, solicitar para o Estado uma reavaliação para a permissibilidade de aproveitamento de crédito. Mas, a rigor, num primeiro momento, o Estado fala assim: olha, embalagem de transporte não te dá crédito, não. Né? E aí nós temos casos bem clássicos, né? Por exemplo, a Coca-Cola queria, a Spaipa, né? Ela queria aproveitar o crédito dos engradados. E o Estado falou: não, não, não.
Isso aqui não dá para aproveitar, não. Beleza? Existe a possibilidade de você vender o produto sem o engradado e a maioria das vezes o engradado pode ser retornável. Então, eu não vou permitir crédito para isso. Beleza? Professor, eu tenho uma transportadora. Então, com todo respeito, a maioria dos transportadores não são os melhores caras em termos de organização, não são os caras que guardam documento e demais. Uma transportadora, uma empresa que tem ou executa transportes, tem que levar em conta alguns drives. Primeiro drive, o pedágio, ele não compõe a base de cálculo. Na verdade, o pedágio é não incidente, né? Então, o pedágio, ele é um repasse. Quando eu contrato um transportador, ele embute o valor do preço do pedágio, né? Então, isso é que nem quando você vai comprar pacote de viagem. Ah, quanto que é o pacote de viagem? 10 mil. Então é 10 mil que a agência de viagem vai receber? Não, 10 mil. Dentro daquele 10 mil está o hotel, a passagem e demais. Então, o hotel, a passagem é repasse. A tributação da agência de viagem é sobre o valor da comissão. E a mesma coisa acontece quando eu contrato uma empresa de transporte rodoviário, ferroviário, que faz fretes, né? Então, o pedágio é repasse. Ok. No estado do Paraná, se o pedágio começa no Paraná e termina no Paraná, é isento. É uma metodologia que o Estado utiliza para beneficiar esse setor. Na operação interestadual já é um pouquinho diferente, isso vai depender do estado que você está lidando. Muito bem. E outra coisa, a transportadora ela pode escolher duas maneiras de fazer a apuração do ICMS. A primeira maneira, ela pode usar os créditos na via normal, ou seja, crédito de fluido, de combustível, claro, respeitando o ato COTEP, a limitação quando o produto é de substituição tributária, mas ele vai poder aproveitar, inclusive SEAP, né? Então, por exemplo, uma transportadora tem muitos caminhões, dependendo da frota que ela tem, ela vai ter lá material de segurança, alarme, rastreador. Então, a parte do ativo imobilizado pode ser muito determinante nessa avaliação, que é o que a gente chama de créditos regulares. Ou seja, a transportadora ela vai usufruir de todos os mecanismos da sua operação. E aquilo que for permitido aproveitar crédito, pneu, fluido, combustível, todos os insumos para a operação de transporte. Agora, tem transportadoras que muitas vezes não guardam os documentos, né? Então, não pegam os documentos de forma hábil e idônea, né? Então, pega recibinho, não pega nota fiscal, não pega cupom fiscal. Então, para essa solução, quando a pessoa não é tão organizada, vamos colocar assim, o Estado permite que a transportadora utilize um mecanismo chamado crédito presumido, né? Ou seja, ele vai pegar o total das receitas que ele tem de transporte e ele vai tributar 80%, porque 20% ele vai jogar como crédito presumido. Só que quando ele opta pelo crédito presumido, ele abre mão de todos os outros créditos que ele tinha. Então, ele não vai poder usar SIAP, ele não vai poder usar os créditos de fluido, combustível, pneu e dos insumos que ele tem, porque ele está abrindo mão. Então, na prática, ou é um ou é outro. Claro, se você tem aquele transportador que é meio que bagunçadinho, a ideia é que melhor para ele é fazer o crédito presumido. Agora, você tem aquele que é mais organizado, você tem que colocar na ponta do lápis, ou seja, fazer apuração ali em um acompanhamento de projeção ali de 1, 2, 3, 4, 6 meses ali, para ver se é viável o aproveitamento de crédito regular. Um detalhezinho pequeno, mas importante. O Estado, quando você opta por crédito regular, ele quer um mapeamento por placa do veículo, né? Porque o SIAP, ele é proporcional às suas saídas tributadas. Então, ele quer que você faça um controle bem restrito de cada ativo imobilizado que você tem, separe por placa, verifique as operações que você é isento, né? Então, porque o transporte dentro do Paraná e no término do Paraná é isento.
né? Então, ele não vai te dar crédito das operações que acontecem aqui dentro do estado do Paraná. Então, daí você vai ter que colocar na ponta do lápis isso aí. Ele permite, né, conforme o item 48 e 49, aquisição de combustível, respeitando o ato COTEP e o limitador de substituição, lubrificantes, óleos, aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar, demais materiais rodantes, peças de reposição, produtos de manutenção, inclusive produto de limpeza relacionado à atividade de transporte, bem como mercadoria destinada como ativo imobilizado, que seriam o nosso SIAP, né? Então, tem que levar ao pé da letra aí. Ô, professor, e daí quando eu tenho essa transportadora e eu lanço lá o crédito presumido, aonde que vai no SPED? Se ele é do ICMS normal, você vai lançar lá no E111, ICMS de operação própria, e depois no E113, e depois vai chancelar a nota no E116. Caramba, é isso? É isso aí, cara. Isso aí. Bonitinho. Beleza. Então, crédito de embalagem. Então, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é que se o Estado teria uma definição, basicamente, do que ele considera como embalagem, né? O Estado do Paraná não tem. Então, há um entendimento, há um bom senso que deve se seguir para quem conhece essa definição. Então, é muito comum a gente usar a ABRE, né? Que é a Associação Brasileira de Embalagem, que na prática diz o seguinte: embalagem é um recipiente ou uma envoltura que armazena produtos temporariamente, ou até mesmo de forma individual ou agrupado, tendo como princípio proteger e estender o prazo de vida útil desse produto ou dessa mercadoria, viabilizando sua distribuição, identificação e consumo. Na prática, basicamente é assim, ó, imagine assim, ó, vou te dar um exemplo que você vai entender o que eu vou estar te falando. Você provavelmente já comprou uma pasta de dente. Você deve ter percebido que quando você compra a pasta de dente tem uma embalagem retangular. Aquela embalagem retangular é o que a gente chama de embalagem de apresentação. Ela tem a propaganda, que é o marketing da empresa. Ela protege a vida útil, né? Mas para o Estado, a principal função é que aquela embalagem de apresentação, quando a pessoa adquirir aquele produto, ela leva, vai junto com o produto. E o que o Estado entende que é uma embalagem de transporte? É quando eu compro a pasta de dente e eu levo a pasta de dente em uma sacolinha. Essa sacolinha tem a logo, tem a propaganda, só que o Estado entende que essa sacolinha é a embalagem de transporte. Perfeito? E aí é que entram algumas discussões, né? Porque, por exemplo, lá eu tenho lá a caixa do Panetone, a caixa de leite, que protegem, fazem propaganda, vão com o produto, né? Só que aí eu vou ter os pallets, né? Aquele papel bolha, aqueles caixotes, aqueles sacos de embrulhar, as barricadas. Então, tudo isso tem um custo enorme para dentro de uma empresa. E muitas vezes esse custo realmente passa a ser muito relevante dentro do processo industrial. Então, o Estado não permite aproveitamento. Então, num primeiro momento, ele vai falar assim: não tem direito a crédito. Claro que é direito do contribuinte questionar isso para o fisco. Não, ó, esses pallets aqui, ó, realmente vão e ficam com a mercadoria. Eu consigo provar para você, o processo funciona assim. E aí o Estado vai avaliar e verificar. Mas, para isso, o contribuinte tem que fazer processo administrativo. Se eu pegar o regulamento do ICMS hoje, ele fala assim: para mim, Estado, isso é material uso e consumo. Beleza? Se não vai com a mercadoria, é considerado material uso e consumo. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma rodada aqui. Sabrina pergunta: empresa de transporte pode tomar crédito de peça, pneu e diesel? Pode sim. Né? Aí tem todo aquele lance, né? Que ele tem que respeitar o ato COTEP, porque, por exemplo, combustível, diesel, tem um aspecto de substituição tributária ali, né? Então tem que ver que posição você está ali, de respeitar o ato COTEP. Mas peça, pneu, pode fazer. Só que, como eu estava explicando, viu, Sabrina? Ou você faz
o crédito regular, que é aproveitamento de tudo isso que você está falando, ou o crédito presumido. E aí, assim, escolhi fazer o crédito presumido. Eu coloco lá no livro termo de ocorrência, reconheço isso, e aí o Estado vai me autorizar. Uma vez autorizado, eu sempre vou fazer crédito presumido. Ah, eu quero mudar, agora eu quero fazer crédito regular. Eu vou ter que pedir a permissão do Estado novamente. Beleza? Mas dá para fazer sim. O Alisson pergunta assim: o transportador que realiza serviço de transporte com diferimento pode tomar crédito também? Bom, o transporte que é feito dentro do estado do Paraná, ele é isento, viu, Alisson? Então não tem diferimento para isso. E aí, entendo assim, vamos supor que existisse essa situação. O crédito seria proporcional, já que o diferimento pode ser parcial ou total. Na prática, o que ele está falando? Na saída ele não paga, como é que ele vai aproveitar crédito 100%? Seria muito bom, né? Se isso pudesse ser feito. Eu não pagar na saída e ainda aproveitar crédito, porque na saída eu estou usando diferimento. Eu acho que o Estado não é tão bonzinho assim, beleza? Então, se existisse essa possibilidade, ele ia fazer o crédito proporcional, se fosse um diferimento parcial. E se fosse diferimento total, não tem a possibilidade de crédito, você não está pagando na saída, beleza? Tatiana me pergunta ali, ô Lúcio, então, serviço de transporte produtor agropecuário tem previsão de 100% de crédito, de diferimento para produtor. Então, aí, se você tem diferimento 100% na saída, não tem direito a aproveitar crédito na entrada, porque você abre mão porque você já está usando esse benefício do agropecuário. Você não pode ter dois benefícios numa mesma operação, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tatiana me pergunta assim: ô Lúcio, existe a possibilidade de redução da base de cálculo de semestre transportadora abatendo o valor do contrato de agregados? Pois é, que o contrato da empresa é. Você diz que os agregados seriam os outros transportadores? Não, não existe a possibilidade. Né? Porque cada um tem a sua vida, a sua inscrição independente. Então, o Estado não permite fazer isso, não, Tatiana. Acho que se fizer dessa forma, terá problemas. Perfeito? Se é isso que você está me falando, né? Ah, eu tenho outros contratos que outros transportadores, a não ser que emita a nota para o cara, né? Mas daí, cada um tem a sua empresa, daí nós vamos ter que ver a questão da emissão da nota fiscal de transporte, que é o CTE ali. Mas, a rigor, não tem abatimento porque eu tenho o contrato de agregados. Não, cada um tem a sua inscrição estadual e cada um tem a sua vida independente. Fechou? O Alisson está perguntando, mas o diferimento não é uma postergação do imposto para uma nova fase do produto? Sim, o diferimento é uma postergação para um momento futuro. Só que, quando você utiliza ele, você já está inserido no benefício tem um benefício da operação do agropecuário ou agronegócio. E esse benefício não permite aproveitamento de outros créditos, perfeito? Então, assim, mas eu quero muito aproveitar, você tem que entrar com o processo administrativo. A rigor, o Estado não vai permitir, não. Beleza? Se você olhar a legislação do produtor rural, você vai ver que ele recolhe como cota parte. E ele não reconhece o regime de apuração normal como a gente faz, viu, Alisson? Mas, enfim, dá uma pesquisada. A rigor, eu sei que não vai permitir. Mas, se você achar que pertinente, que deveria fazer, só estou te aconselhando de forma preventiva. Entendo que não tem o crédito. Beleza? Coloca ele para mim se você entendeu. Vamos lá, redução da base de cálculo. Então, eu tenho ali, ó. A redução da base de cálculo também é chamada de isenção parcial. Ele é um benefício que o Estado utiliza para reduzir a carga tributária do imposto incidente em determinadas operações.
E lá na redução da base de cálculo, eu posso ser beneficiado, ou o total da operação ela é beneficiada para oferecer um preço mais atrativo ao consumidor final. Então, o Estado ele fornece a redução da base de cálculo quando ele quer agradar o contribuinte final. E aí, a NCM tem um papel importante nisso, né? Porque eu vou ter a redução da base de cálculo de ou para. É importante a gente entender isso aí, que é uma pequena palavrinha que muda todo um contexto da história, né? Então, veja só, eu tenho lá o seguinte exemplo. Nós temos uma mercadoria que o preço dela é R$100.000 a base original. 100 mil, eu tenho uma redução para R$29,90. Né? Considerando essa alíquota modal de R$19,50, veja só, 100 mil vezes 29,90, então agora a minha base é 29.900. E é até importante a gente anotar isso aqui, quer ver? Então, vamos lá, 29.900 vezes 19,5, eu vou ter de CMS 5.830,50. Uma redução para 29,90. Beleza. E aí, preenchendo a nota, até coloquei o modelo antigo lá, eu tenho lá o CFOP 502, Código de Situação Tributária de Semestre, Produto Nacional, com redução da base de cálculo. Professor, e aonde que eu consigo ver isso aí? Deixa eu só abrir a minha apostila, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Caramba, peraí, deixa eu ver aqui. Meu PDF, apostila. Cadê? Ó, lembra aquela apostila grandona que a gente vai mexer quase sempre? Deixa eu ver, 133. Eu vou chutar aqui, 133. Não é 133. Aqui. Só explicar um negócio. Vamos lá, peraí. Aqui, ó. Se você abrir aquela apostila grandona, que é a apostila na página 114, ela tem o cômputo dos anexos, beleza? Vamos lá. E aí, lá no cômputo dos anexos, você vai ver que tem, a partir da 115, o Código de Situação Tributária do ICMS. E aí eu tenho lá, no Código de Situação Tributária do ICMS, eu tenho lá o primeiro dígito, se o produto é nacional, se ele foi produzido aqui dentro do país. Então, se ele começar com 0, o produto é nacional. Quando ele começa com 1, o produto é estrangeiro importado diretamente. Lembra quando eu faço a minha habilitação no radar, e aí a Receita Federal, junto com as demais autarquias estaduais, me habilita, dizendo assim, olha, você pode importar. Beleza. Claro que ela vai me colocar ali num limiar de tantos dólares, e aí eu vou fazer a importação limitado àquele valor que ele determinou de dólares. Aí eu tenho importado estrangeiro adquirido no mercado interno, então, assim, aqui eu estou usando uma comercial exportadora, né? Então, eu estou usando um terceiro para fazer a importação. O processo fica mais caro, porque eu estou terceirizando, mas é aquela coisa. Eu quero muito importar, eu quero muito exportar. E aí eu não estou habilitado, eu não tenho como fechar minha empresa. Se a Receita Federal Estadual falar isso, você não pode importar, eu tenho que dar os meus pulos. Beleza. E aí eu vou ter ali, ó, nacional, mercadoria ou conteúdo de importação superior a 40% ou inferior a 70%. E aí, aqui, a ficha conteúdo de importação começa a fazer diferença. Porque daí lá na ficha conteúdo de importação, o resultado dela vai indicar o meu código de situação tributária.
Então, se for maior que 40% e abaixo de 70%, eu vou usar o código 3. O 4 é para produto nacional, mas que foi produzido lá na Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, que a gente chama de PPB, né? Processo produtivo básico, né? O 5, aí o conteúdo de importação volta a influenciar, né? Que é quando eu tenho um produto nacional com conteúdo de importação inferior a 40%, então quando é superior é 3, desde que não seja superior acima de 70%. E aí o 6, estrangeiro importado diretamente, mas sem similar nacional. Então, quando eu estou fazendo a importação, esse produto que eu estou importando não tem no mercado nacional. Então, o Ministério do Desenvolvimento, a Receita Federal e demais órgãos, ele faz um projeto de regulação para que não possa ferir o mercado interno, que às vezes, por exemplo, eu estou trazendo muito iPhone, nem tem aqui no Brasil, estou trazendo muito. Então, eu vou ferir o mercado interno do celular. Né? Então, não tem similar nacional. Então, tem uma lista CAMEX do Sistema de Comércio Exterior que controla isso. Isso vale para importação quando eu faço diretamente ou quando eu faço através de uma comercial exportadora ou trade, que é o código 7. E aí o 8 é quando o produto é nacional, mas o conteúdo da importação é maior que 70%. Beleza? Bom, só o primeiro dígito, por isso que o ICMS ele é complexo. Porque só o primeiro dígito ele já tem 8 variações do Código de Situação Tributária. Na sequência, que é a tabela B, você vai ter ali a tributação do semestre. Então, por exemplo, eu tenho lá 000. Então, o produto é nacional tributado integralmente. Ou seja, eu coloco lá 000 na nota fiscal e aí o cara não destaca o semestre. Ué, como assim? O produto é nacional tributado integralmente, cadê o semestre? O cara está dando tirambaço no pé, né? Então, e aí eu tenho produtos com substituição tributária, e aí você vai entender que na substituição tem 2 elementos. Eu posso assumir a posição de contribuinte substituto, o primeiro da cadeia, aquele que recolhe o ICMS próprio, o ICMS de substituição. E aí existe a segunda posição, que é a posição de contribuinte substituído, quando eu recebo a mercadoria e o imposto de substituição já foi pago. E como é que o Estado sabe disso? Bom, aí eu vou usar o 0,60. Observa lá embaixo, lá, ICMS cobrado de substituição tributária anteriormente. Então, pelo Código de Situação Tributária, o Estado sabe que aquele produto, através da NCM, é de substituição, ele vai ter o SEST, né, que é o Código Especificador de Substituição Tributária, e o Estado quer saber qual é a sua posição. Você é o primeiro da cadeia, o substituto, ou você é o substituído? Quando eu coloco 10, eu estou dizendo para o Estado que eu sou o substituto. E cabe a mim o recolhimento da substituição. E quando eu sou o substituído, eu vou dizer que é o 0,60. Então, por exemplo, eu comprei o refrigerante lá da Coca-Cola. Então, quando sai o refrigerante da Coca-Cola, a Coca-Cola já paga o ICMS de substituição. Ela paga o ICMS próprio e o ICMS da substituição da operação. Então, todo mundo que receber a mercadoria, que é o refrigerante da Coca-Cola, não vai pagar. Perfeito? Só que aí, para o Estado saber que eu estou recebendo o refrigerante da Coca-Cola que não está pago, eu tenho que colocar lá o Código de Situação Tributária. Então, eu coloco lá 0,60, que eu assumo a posição de substituído. Beleza? Muito bem. E ainda eu vou ter lá redução da base de cálculo, que é o que a gente estava discutindo, né? Então, eu tenho redução de e para. Como é que o Estado sabe que a redução é de ou é para? Através da NCM. Porque é a NCM que define lá no anexo se a redução vai ser de ou para, que são coisas diferentes. Daqui a pouco eu vou mostrar ali que são coisas diferentes. Aí eu tenho isenção e não tributado com cobrança de ICMS substituição, com o código 30. Eu vou ter o 40 para isento no Estado, o 41 para não tributado, que é não incidente, o 50 para suspensão, postergação para um momento futuro, então naquele momento eu não estou pagando, e aí suspensão tem de 60, 90 dias, 180 dias, isso depende da tua operação, né? Então lembre-se que suspensão não é o que você não vai pagar, você está colocando para frente o pagamento, perfeito? Isso acontece também muito com o diferimento ali, ó. O diferimento ele pode ser
parcial ou total. Mas qual é a diferença entre o diferimento e a redução da base de cálculo? Na redução da base de cálculo é quando o governo ele quer estimular uma operação para o preço ficar mais atrativo ao consumidor final. E quando ele quer estimular as empresas, ele usa diferimento. E o diferimento pode ser total ou parcial, né? Então é mais comum a gente trabalhar com parcial no estado do Paraná, né? Mas tem algumas situações que o diferimento é total. E aí o ICMS de substituição tributária no 0,60. Aí eu vou ter o 70 com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS ST. E o campeão dos campeões, o 90. Então, só o primeiro dígito tem 8 variações. Por isso que, na DANF, o código de situação tributária que aparece é o do ICMS. Né? Porque o ICMS é o mais complexo que tem. Mas eu também não posso esquecer que vai o código de situação tributária do IPI, que comparado ao ICMS é muito mais tranquilo. Vai o código de situação tributária do PIS e do COFINS, que comparado ao ICMS também é um pouco mais tranquilo. Só que isso vai direto lá no XML. Beleza? Muito bem. Vamos lá, deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, veja só. Então, deixa eu só colocar na apresentação aqui, ó. Você veja ali que eu vou ter o CFOP 5102, insumo agropecuário 0,20. Então, redução da base de cálculo para R$ 29,90. Então, dos 100 mil, o valor do semestre vai ficar 5.830,50. Mas agora a gente vai ver um outro exemplo. Quer ver? Ó? Quando eu tenho ali ó, a redução de R$ 29,90. Partindo do princípio que a minha base original continua 100 mil, tiro R$ 29,90, agora a minha base é 70 e 100. Aplicando a alíquota modal de 19,50, 70 e 100, R$19,50. Logo, temos 13.669,50. Note que tem uma diferença, né? Vou usar o mesmo CFOP, ó, 5102, 0,20, redução da base de cálculo, e a NCM que define se é de ou para, né? Então, eu só coloquei um exemplo ali para a gente entender. Mas o que a gente não pode esquecer aqui, ó? Que se eu tiver uma interpretação incorreta da legislação, se a redução deu para, eu posso fazer o cara pagar 13.669,50 ou 5.830,50. Isso tem uma diferença, né? Se eu pegar 13.669,50 menos 5.830,50, dá uma diferença quase de 7.839,00. Caramba, professor! É isso aí. Beleza? Deixa eu tentar resolver aqui uma rodada aqui. Peraí, vamos lá. Karina pergunta, pessoal, o nosso áudio está ruim? Não. A princípio, Karina, está tudo certo. A Elaine já respondeu ali, para mim o áudio está normal. Karina fez uma interrogação, Johnny também disse que está normal, o Márcio também falou que está normal, a Val também confirmou que está normal. Bom, vamos ver, vamos lá. Veja aí, Karina, o que está rolando. O Alisson me pergunta assim, ô professor, no mesmo raciocínio do benefício do diferimento total, os produtos destinados à revenda, quando eles são adquiridos de outro estado, eu posso tomar crédito dessas operações? Bom, se vem de outro estado, entendo que sim, né? Claro que a gente vai ter que ver cada situação, mas a rigor, a operação interestadual, ela vai te fornecer crédito normalmente. Ah, mas na minha saída eu tenho diferimento total. A rigor, a gente tem que ver por que você tem esse diferimento total e se esse diferimento total permite a manutenção do crédito. Se ele permitir a manutenção do crédito, está tudo certo. Pode ser que esse diferimento total fale assim, a utilização do diferimento total
exaure a possibilidade de aproveitar ou a manutenção de crédito. Perfeito? Então, ela é muito genérica falar. Eu não posso. Eu quero que você entenda, Alisson, que eu não consigo te responder com total segurança, porque existem vários diferimentos totais e várias situações atípicas. Então, tem diferimento total que vai manter o crédito, tem diferimento total que não vai manter o crédito. Perfeito? Então, não tem uma receitinha de bolo. Isso depende do que você vai fazer, isso depende qual é a operação. Então, a rigor, num primeiro momento, eu posso te responder assim: olha, a tua entrada vai te dar crédito normal. E se a tua saída for um diferimento total, você vai ter que verificar se esse diferimento total no estado do Paraná permite a manutenção do crédito. Pode ser que ele permita, aí não tem problema algum. Agora, a rigor, a gente pode entender também que ele pode dizer assim: não, você usando o diferimento total na operação, você não vai poder manter o crédito. Beleza? Veja aí se eu tentei clarear a tua mente aí. O Luiz Sá me pergunta: no caso de revendedor, distribuidor, que adquire uma mercadoria de um fabricante que importou, qual o CST deve se usar na saída? Bom, se a mercadoria é importada, você deve manter a importada. Só que aí, assim, aqui, Luiz, é mais uma vez uma pergunta genérica, porque você precisa saber o que esse fabricante vai fazer. Mas ele importou, então, a priori, vai manter os códigos de situação tributária da importação, porque a origem da mercadoria é importada, né? E aí você tem que ver o que você vai fazer no teu perfil. Eu vou lançar com materiais de consumo, 0,90. Eu vou tributar normalmente, 0,00. O produto eu estou usando para sei lá, material de consumo, produto importado, né? 300, né? Então, depende, cara. Depende do que você vai fazer. É meio complicado responder assim, porque é muito genérico a coisa, beleza? Mas, enfim, tentei te ajudar ali. O Rudiero está perguntando: professor, você consegue nos mostrar como consultar esses códigos da NCM? Rudiero, é só pegar o regulamento de semestre do Estado do Paraná, lá vai ter os anexos, e aí você vai no anexo de redução da base de cálculo. Você vai achar a NCM que você vende o produto, e essa NCM do produto você vai ler lá, ó, concede benefício e redução para 40% ou de 40%. Beleza? É assim que é feito. Agora dá para fazer? Nosso tempo não está tão atrativo assim. Mas se eu conseguir um tempinho ali, eu mostro. Beleza? Mas basicamente é isso. E aí eu já mandei o arquivo do meu regulamento do semestre para vocês, né? Então, vai lá no anexo, consulta, pesquisa, e aí na NCM vai estar lá a NCM do anexo, e se for, por exemplo, substituição, tem o anexo de substituição, código de situação tributária, e aí ele diz, de acordo com a NCM, qual é a margem do valor agregado. Só que aí, qual é o trabalho dessa história, Rudiero? Você ter que pesquisar pela NCM, né? Então, dá uma ginastiquinha? Dá. O Adriano pergunta assim: por que na GIA solicita que eu coloque GIA, cara? Que GIA? As guias nem a GIA nem existe mais, agora é só o SPED fiscal. Não entendi isso aqui, Adriano. Mas por que na GIA solicita que eu coloque 0,90 para ST? Bom, na prática, nós temos que ver a orientação por que ele está pedindo esse 0,90. Mas, a rigor, pode ser que a operação de substituição tributária não está 100% tributada. Pode ser, não sei. Tem que ver qual é a justificativa desse 0,90. Eu achei estranho porque a GIA nem existe mais, cara. Né? Então, tem que ver qual é essa solicitação aí, Adriano, né? Então, mas a rigor, você vai lançar no teu perfil, né? Então, veio lá substituição tributária. Você tem que dizer
se você está na posição 0,10 ou na 0,60. Ah, mas estão pedindo para colocar 90. Mas por que estão pedindo para colocar 90? Daí eu já não sei. Não sei te dizer por que estão pedindo para colocar 90. O correto é dizer, se você tem um produto de substituição, qual a posição que você está? Você está na posição 0,10 ou na 0,60. Entendo que ou é uma ou é outra. Beleza? A Lazy está me perguntando assim, a Cileide está dizendo ali que está tudo ok. A Lazy está me perguntando assim, ô Lúcio, o serviço de anodização, pode aproveitar o crédito de ICMS sobre a compra de insumos que utiliza nesse serviço, já que o CFP a cobrança é feita no 5124, portanto, no Paraná é diferimento. Entendo que não, porque se ele está mandando uma remessa e depois está sendo cobrado 5124, 5124 é como se fosse uma remessa de industrialização. E remessa de industrialização é suspenso, tanto a ida quanto a volta. E aí é diferido 100%. Então, não existe a possibilidade de crédito aqui. Beleza? O Adriano, venda do Paraná com 0,60 para o Rio Grande do Sul. Aí na guia do Rio Grande do Sul. Ah, lá na guia lá do Rio Grande do Sul, entendi. Agora entendi. Desculpa, Adriano. Mas aí assim, não, tem que ser 0,60. Tem que ver por que eles estão solicitando para ser 0,90, mas a rigor, você pega o entendimento do convênio 157, na substituição tributária, ou eu estou na posição o 0,60 ou no 0,10. Perfeito? 0,90 é uma posição genérica, que é outros, pode ser qualquer coisa. Então, teria que pegar o regulamento do Rio Grande do Sul para verificar por que eles orientam colocar no 0,90. Mas aí é uma coisa lá do Rio Grande do Sul. E aí, eu falei da GIA porque no Paraná não tem mais a GIA, mas lá no Rio Grande do Sul, acredito que talvez tenha. Fechou? Coloca aí, o Adriano. Então, assim, na prática, nós teríamos que pegar o regulamento do Rio Grande do Sul e verificar qual é a orientação que eles estão passando para poder questionar, né? Então, a rigor, se acontecesse essa operação aqui no Paraná, você ia colocar 0,60. Não faz sentido. Beleza? Colocar 0,90. Mas é isso. De boa. Bom, eu tenho um desafio para vocês, cara. Como assim um desafio, professor? Tem um desafio ali. Existem alguns exercícios que a gente vai fazer juntos, alguns exercícios que estão apenas na apresentação e alguns exercícios que estão na apostila. Esse é um exercício que está apenas na apresentação, mas não é muito difícil. Na verdade, é uma pequena provocação. Como que uma empresa vai saber quando ela deve usar a redução da base de cálculo de ou para? Bom, ela vai saber através da NCM. Já respondi essa história. Mas eu queria que vocês tentassem calcular para mim a apuração de ICMS. Vocês, como analistas, acredito que apurar ICMS não é uma coisa muito difícil para vocês. Vamos lá. Gostaria que você tentasse apurar para mim a seguinte situação. Num primeiro momento, eu estou comprando uma mercadoria, aquisição de uma mercadoria para revenda com alíquota de 19,50, a nossa alíquota modal. Ambos são contribuintes do ICMS. Não precisa colocar com diferimento, calcula o ICMS normal. Beleza? Da nota fiscal de R$1.000. Beleza. Num segundo momento, eu vou revender a mercadoria com alíquota de 19,50. Só que aí eu vou ter uma redução da base de cálculo para 40%. O valor da nota fiscal da operação subsequente é R$2.000. Então, o que pede-se nesse exercício? Apure se eu vou ter saldo credor ou saldo devedor nesse mês aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu dou 10 minutinhos para vocês fazerem, e aí vocês apurem e coloquem um resultado no chatzinho ali. Quero ver como é que vocês se saem nessa daí.
Beleza? Valendo! Comecem a apurar e coloquem o resultado da apuração de semestre ali no chatzinho, por gentileza. Olha só, eu estou recebendo aqui algumas informações que eu não vou influenciar na resposta aqui, mas espera aí, vamos ver. Vou esperar terminar esses 5 minutos aí. E aí a gente já vai conversar sobre isso aqui. Mais um minutinho aí, espera aí.
Olha só, então terminou o nosso prazo de 5 minutos aí, mas acho que a gente já tem um bom panorama aqui. Veja só, o Aramis diz que é saldo credor de 39, o Luiz crédito de 39, mas com uma pergunta, será crédito 39? O Wellington está dizendo que é 39, devedor. O Josué entende que é um saldo devedor de R$ 39. O Rangel, saldo a pagar de 39. Aline, 39, devedor. Manuel, 39. Wesley, 39. Juarez, 39 a pagar. Karina achou 36, devedor. E aí, Karina? Elaine também achou 36. Rafaela colocou o primeiro 195, o segundo 156. Então, Rafa, aqui entendi o que você quis dizer aqui, mas a apuração tem que ter um saldo, né? Aqui é o resultado da apuração. Cristóvão está dizendo que é 36 devedor, o William 39, Rudiero 39. Vamos lá. Acho interessante esse exercício, porque esse exercício aqui vai colocar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, né? Vamos lá. O primeiro momento, eu tenho uma aquisição de mercadoria de 19.050. Espera aí, gente, só um pouquinho que eu vou ter que atender a campainha aqui. Só espera aí. Espera aí. Desculpa aí, mas campainha assim. Bora lá. Tava falando aqui que esse exercício ele bota uma pilhinha na cabeça de vocês. Então, no primeiro momento, eu tenho uma mercadoria de revenda com alíquota de 19,50. A operação do contribuinte de semestre normal, um valor de R$ 1.000. Ok. Bora lá. Revenda de mercadoria com alíquota de 19,50 e uma redução da base de cálculo para 40%. Valor da nota, R$ 2.000. Então, provavelmente, a maioria que chegou aos 39 de saldo credor deve ter feito isso aqui. Pegou R$ 1.000, respira. R$ 1.000 vezes 19,50, 195. Até que está tudo bem. A operação subsequente eu tenho uma revenda de redução da base de cálculo para 40%. Então, eu vou pegar lá 2.000, 40%, minha base é 800. 800 vezes 19,50, 156. Bom, eu tenho um crédito de 195, um débito de 156. Então, o saldo credor é 39. Quem achou 36 aí, dê uma olhada aí, porque talvez trabalhou com a alíquota de 18%. Beleza? Mas quer que eu te conte uma coisa? Não é esse saldo. Caramba, não é esse saldo? Não.
E esse exercício ele foi colocado exatamente para isso, para você entender um negócio chamado não cumulatividade. Pergunta para vocês, analistas, será que eu posso aproveitar 100% do crédito se 100% das minhas saídas forem tributadas? Nesse caso, sim. Mas eu não posso aproveitar 100% do crédito se minha saída está sendo tributada em apenas 40%. Ah, mas como é que eu vou saber? Bom, claro, você vai saber através da NCM que o produto tem redução da base de cálculo, num segundo momento. Então, num primeiro momento, você aproveita o crédito de 195. Mas você vai ter que fazer, num segundo momento, um estorno de crédito. Ou seja, se você está sendo tributado em 40% nas saídas, você vai pegar a tua entrada, que é R$1.000, vezes a redução para 40%, então R$400 vezes R$19,50. O que realmente você teria de crédito é 78. E aí, você vai pegar 195, que foi o 100% do crédito que você aproveitou, menos os 78, e daí lá na apuração do semestre você tem que lançar estorno de crédito em virtude de benefício fiscal. O Estado não vai te conceder dois benefícios numa mesma operação. Você vai aproveitar 100% de crédito e ainda pagar sobre 40%. Dificilmente ele faz isso. É bem verdade dizer que existem situações e NCMs que o Estado permite a manutenção do crédito de 100%. Mas, a rigor, na maioria das vezes, não. E aí, quando você faz esse estorno de 117, adivinha o que vai acontecer na tua apuração? Estornando lá no SPED fiscal outros débitos, né? O estorno, perdão, e aí você tem um crédito de 78, se o teu débito é de 156, você não tem 39 de crédito, você tem 78 de débito. E quer que eu te conte uma outra coisa? Você vai entregar o SPED todo pimposo, dizendo que você tem crédito de 39, mas na prática, você vai receber aquela cartinha amorosa do Estado dizendo assim, ó, você não tem crédito de 39. E aí você nem vai entender. Você vai falar assim, mas como que eu não tenho crédito? Você está me devendo 78. Você não tem o crédito de 39, você está me devendo 78. Caramba, é isso, professor? É isso. Ah, mas e está onde isso na legislação? Onde que está isso? Opa, vamos lá. O regulamento de semestre, anota lá, ó, artigo 45, inciso 6º do regulamento de semestre do Estado do Paraná, que é o 7.871 de 2017. O sujeito passivo, que diz o Código Tributário Nacional, o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto creditado sempre que o serviço tomado, ou a mercadoria ou bem tratado no estabelecimento, for objeto da prestação e operação subsequente, com redução da base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução. Faz sentido isso? Faz. E eu quero que eu te explique uma coisa. Lembra que eu falei que existe um negócio chamado não cumulatividade? Todo imposto pago numa etapa anterior poderá ser compensado numa etapa posterior, desde que a operação subsequente seja 100% tributado. Então, tem duas ressalvas aqui. Primeira ressalva, isso vai depender da NCM, se a redução vai ser de ou par. Dependendo da NCM, o que diz o regulamento, pode ser que o Estado mantenha o crédito de 100%, mas na maioria das vezes ele vai pedir para você fazer estorno. Até porque o crédito tem que ser proporcional. Faz sentido para você isso ou não? Reflita, pense um pouquinho. Faz sentido eu aproveitar crédito de 100% se na minha saída eu não estou sendo tributado 100%? O que eu estou fazendo para melhorar o Estado, para o Estado me conceder esses dois benefícios? Nada. Eu estou vendendo uma operação normal. Ah, mas e como é que o Estado vai saber? Opa! Você não tem o XML?
E o XML não vai, o código de situação tributária na tua entrada 000, Produto Nacional Tributado Integralmente, que você aproveitou crédito 100%, e daí com a mesma NCM, ele vai ver que aquele produto foi vendido com redução da base de cálculo, com o código 020. E aí eu quero que você entenda que não é uma pessoa que olha isso, é uma inteligência artificial. Você consegue entender isso aqui? Esse aqui é um exemplo, porque ó, eu posso explicar isso aqui várias vezes. Explicar para você, olha, tem que fazer assim, assim, assado. Mas você teve que fazer na prática para você entender. E a primeira lição que a gente aprende nessa história aqui é que, assim, não subestime o ICMS. O ICMS, ele é perigoso. Às vezes a gente, com muita confiança, acha que vai dar saldo credor e que pode manter crédito de tudo. E não é assim. Eu sei que não é assim. Em alguns momentos, isso você pode manter o crédito. Então, assim, não subestime o ICMS, ele é perigoso, cara. Beleza? Isso aqui, ó, já é uma coisa para você ficar atenta. Aqui, ó, eu não vejo problema nenhum você ter tido uma visão equivocada num primeiro momento, ou ter errado, ter pegado. Não tem problema. Para mim, não muda nada. O que muda para mim é você amanhã fazer certo isso na apuração que é valendo, na apuração que é do mercado, no teu trabalho. Isso que vale. Entendeu? Então não entenda que isso aqui é uma pegadinha. Não, não é. Isso aqui está no regulamento. Só que quando você explica para a pessoa a não cumulatividade, a pessoa não entende isso. Agora você viu na prática como é que funciona. E é muito comum você ver pessoas entregando o SPED todo feliz, dizendo que tem saldo credor. E vai receber aquela cartinha amorosa do Estado, dizendo assim, não, querido, não, não é isso aí, não. Perfeito? Muito bem. Deixa eu ver aqui. A Rafa falou assim, ô professor, não caberia diferimento? Nós entendemos naquele exercício ali, ô Rafa, que a gente não ia considerar diferimento, beleza? Claro que na operação interna no Paraná tem esse diferimento, verdade? Só que ali, no exercício, eu expliquei que a gente não ia fazer o diferimento, ok? Beleza. A Lazy está me perguntando, e se a compra for para insumo para a produção de um produto com redução da base de cálculo, pode aproveitar 100%? Você está falando em âmbito do ICMS? Em âmbito do ICMS, a produção funciona da mesma forma, né? Então, assim, no primeiro momento, você não sabe se vai ter redução, porque você está produzindo um produto, fabricando, que talvez no final da produção ou da fabricação ele vai receber uma NCM. E aí, quando ele receber aquela NCM, a gente vai ver se tem redução ou não. Se vamos supor que terminou a produção e você recebe uma NCM que é 100% tributado, você vai aproveitar crédito 100%. Beleza? Mas terminou a NCM e tem a redução. Aí você teria que fazer a redução proporcional daquele insumo. Por isso, viu, Lazy, existe um negócio chamado controle produtivo bloco K, que é quantos por cento que eu vou utilizar daquele crédito, daquele insumo. Quanto aquele insumo foi utilizado? Pode ser 100%, então mantém o crédito 100%. Se ele tem um percentual de perda, o crédito é proporcional. Coloque ali para mim se você entendeu, ok? Então, isso vai depender. Isso depende. Mas, a rigor, você vai sempre fazer proporcional. Fechou? Beleza? E aí, a outra Rafa colocou ali, ó. Ô, professor, dá o saldo pagar de 39. Relaxa, fica tranquilo. Quem achou os 39 faz o que a maioria das pessoas fazia na via normal. Só que aí, assim, entendo que daí o saldo seria credor, né? Quando você faz ali o aproveitamento ali, quer ver, ó? Vou voltar ali, ó.
Quem achou 39 é saldo credor, né? Nessa primeira etapa da apuração, vamos dizer assim, que a apuração tem dois momentos. Então, na primeira etapa da apuração, antes do estorno, o saldo é credor de 39. Perfeito? Fechou? É isso. Relaxa. Depois você treina. Beleza? A Aline perguntou assim, professor, tem como você explicar por que a venda, o valor é 800, que é uma redução para 40%, não de 40%, Aline. Quando é de, eu tiro os 400, aí ele fica 1.200. Fechou? Beleza. Posso. Deixa eu voltar ali, Rangel, que o Rangel está perguntando. Tem como montar o cálculo de volta? Tem, ó. Ó, primeira etapa aqui, ó. 1.000 vezes 19,50, 195. 2.000 para 40%, chegamos a 800. Beleza? 800 vezes 19,50, 156. A redução é para 40%. Beleza? E aí, 195 menos 156, 39. Ok. Posso avançar aqui, Rangel? Coloca ali só no chatzinho. Beleza, ó. Daí, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar lá, ó, 1.000 para 40%, ele vai para 400. Que esse, na verdade, seria, depois do entendimento da redução, o crédito efetivo. 400 vezes 19,50, 78. Só que eu vou pegar os 195, como eu não sabia se o produto ia ter redução da base de cálculo, eu aproveitei crédito de 100% de 195. 195 menos os 78, que é o crédito efetivo, eu vou fazer um estorno de 117. Beleza? É isso. Daí eu fiz o estorno de 117, vou avançar aqui, me avise se tiver que voltar. E aí eu chego nesse valor aqui, ó. 195. Lá na apuração vai estar lá. Nota de entrada, R$ 1.000. Crédito, 195. Nota de saída, R$ 2.000. Base de cálculo, 800. Valor, 156. E aí, lá em outros débitos, né? Estorno de crédito, 117. E aí, o cálculo efetivo do crédito vai passar a ser 78. E aí, 78 de crédito, com um débito de 156, saldo devedor de 78. Beleza? Beleza. É isso aí, ó. Fica ligado nisso aí, ó. Show de bola. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou parar aqui, ó, no diferimento. Vou começar a explicar o diferimento, daí tem o diferimento total e parcial. E só que antes eu vou liberar vocês para tomar um café. 10 minutinhos, vocês esticarem as pernas, tomarem o café, comer aquele pão de queijo. Voltamos 10h10, fechou? Coloca um ali no chatzinho se fechou. E aí já voltamos.
Bom, vamos lá. Conforme combinado, vamos dar procedimento aqui. Deixa eu só responder aqui, que acho que o Manuel perguntou. Vamos lá. Pera aí. Desculpa, o microfone não estava ligado. Bora lá. Então, vamos dar procedimento ao que a gente estava falando aqui, que era o diferimento. Como é que funciona o diferimento do CMS? E daí, deixa eu só responder um negócio que o Manuel perguntou para mim, assim, ô Lúcio, você vai mandar esses slides no final do curso por etapa? Vou mandar sim, viu, mano? Foi combinado, palavra de escoteiro, no final do nosso último encontro. Eu vou disponibilizar todo esse material de slide para o pessoal do Sescap e através daquele link que você baixou a apostila, vai estar o material lá por cada encontro, cada etapa, separadinho. Beleza? Bora lá. A Laís está me perguntando um negócio aqui também. Lúcio, só uma questão em relação ao conteúdo de ontem. Quando você comentou que o STF considerou inconstitucional para a empresa do Simples Nacional, isso é para a transportadora quando fizer transporte para não contribuinte? Se a transportadora se enquadra no Simples Nacional, isso vale também para ela, porque não é empresa do Simples Nacional que só comercializa, não. É a questão que foi julgada no STF, que é as operações, tanto de venda e transporte, para empresas do Simples, esse diferencial da alíquota da Constituição Federal de 1980, a emenda da Constituição Constitucional número 87 de 2015, foi considerado inconstitucional. Então, se a tua empresa é de transporte, não tem que pagar esse diferencial. Os outros, aí tem que lançar tudo na DSTDA. Mas é isso. Laís, coloque ali para mim se você entendeu. Beleza? Bora lá! O diferimento, então, assim, quando eu tenho a redução da base de cálculo, é quando o Estado quer agradar o consumidor final. E aí o diferimento é a transferência para o momento do vencimento da obrigação para uma etapa posterior, né? Então, basicamente, o Estado está motivando, incentivando o mercado interno. E aí, quando a gente sabe que o diferimento ele é